Nós estamos, quarta-feira, encerrando um tempo de 50 dias que nós separamos para aprendermos sobre oração. E hoje é o 7º dia de 10 que nós separamos para orarmos juntos neste lugar. E a minha pergunta, e eu creio que Deus também nos pergunta nesta manhã, é: o que mudou na nossa vida este período? Porque o aprendizado, ele tem um objetivo, uma prática. Qualquer tipo de aprendizado. O conhecimento pelo conhecimento, ele não leva a lugar nenhum. Você pode ser uma pessoa formada em turismo. Você pode ser uma pessoa formada em qualquer área aí que trabalhe com o mundo inteiro. O turismo, eu acho que é a área mais indicada, né? Quem quer conhecer as culturas, os países. E você pode ter apenas ido para uma faculdade e nunca ter saído de São Paulo. A oração, ela é uma ferramenta que faz com que nós saiamos de um lugar e sejamos transportados para outro lugar. A gente não pode ser formado em oração e nunca ter saído do lugar comum. Deus não nos trouxe para este tempo, porque eu estava falando com a Geise agora de manhã, que o que mais me chama a atenção desse processo que nós temos vivido é que nenhum de nós pegamos um livro e falamos assim: vamos ver o que nós vamos falar. Vamos pegar a revista de alguém que já escreveu um material e vamos seguir um cronograma que alguém já fez. Nenhum de nós ficamos lá. Vamos procurar na internet sobre o que poderemos falar. O Senhor sempre, quando Ele tem algo para nós, como igreja, Ele sempre tem trazido para nós algo que é como caísse no nosso colo. Sabe quando você abre a Bíblia e Deus fala com você? E você fala assim: era isso que eu precisava? Era isso que eu tinha que ouvir? Todos os estudos que Deus tem trazido para nós como igreja têm sido assim. Todos eles. E quando nós começamos o processo de jejum, porque começou aí, o Senhor falou para nós que era necessário que nós tivéssemos aqueles 30 dias de jejum. E foi uma movimentação que deu um agito na casa, né? No grupo das velas, todo dia tinha uma movimentação, uma ministração. A Iderli, ela conseguia fazer link de receita com o Espírito Santo. E cada prato era uma lição que ela trazia para a gente. Foi assim, algo muito bom de viver. E aí nós fomos direcionados a entrar nesses 50 dias que o Senhor disse que era para nós prepararmos a casa. E foi algo mais comedido emocionalmente, mas é algo que está mexendo com as nossas estruturas. Se você não pôde participar ou não veio, porque talvez não tenha valorizado esses 6 dias que nós já estivemos aqui, o Senhor tem falado conosco desde a segunda-feira. Desde a segunda. E por que eu falo se você não pôde ou se você não veio, porque não veio? Porque algumas pessoas a gente sabe que não vêm porque não podem vir. E outras pessoas não vêm porque simplesmente não acham que é tão importante vir. E o Senhor tem falado conosco desde a segunda-feira. Tem ou não tem? Cada dia o Senhor falou algo para nós aqui. E o que nós recebemos do Senhor foi que esses 10 dias nós estaríamos orando por nós, nossos irmãos, nossa igreja e pelo Rei. E que independente do número de pessoas que estivessem aqui, nós seríamos uma representação diante de Deus de cada um de vocês e dos outros que também não estão aqui. Então saiba que independente de você ter estado aqui ou não, tudo aquilo que nós temos profetizado, semeado, cavucado espiritualmente, você tem sido alcançado, porque Deus disse que seria assim.
Ele disse que ele alcançaria cada pessoa, porque ele nos ama e ele ama você. E eu não esqueci que você tem que orar, não, espera. Então a minha pergunta para você é: o que é que mudou dentro de você esse processo que você tem vivido? Nós começamos há 14 semanas atrás, hoje é a última. Nós começamos há 14 semanas atrás e temos falado de sexta, terça e domingo sobre oração. O que mudou dentro de você? Precisa ter mudado algo. Precisa ter mudado algo. Porque se não mudou, não é que o Espírito é ineficiente. É que você está sendo duro no seu coração e no seu espírito. Porque precisa mudar. Porque o Senhor tem falado aqui e tem falado com você. Mas entre você ouvir e obedecer, há um caminho enorme. E agora eu pergunto, você vai orar por quem está do seu lado? Sobre o quê? Você precisa orar com quem está do seu lado. Agora, ela é sua responsabilidade. Pode orar. Porque nós aprendemos muito com Jesus nesses dias. Pai, estamos totalmente rendidos. Não, Pai, não estamos totalmente rendidos. Esse é o desejo do meu coração, mas não funciona assim sempre. E a minha oração, Pai, é que estejamos sim rendidos, eu esteja rendida. Porque este é o propósito do Teu Espírito em nós. Precisamos, é uma questão de necessidade. É uma questão de contribuir para que o processo seja menos dolorido, rápido e eficiente na nossa vida. Porque não se trata de quem o Teu Espírito é em nós. Se trata de quem somos. E eu sei que a dureza do nosso coração e a briga que temos tido muitas vezes tem impedido que cheguemos nos lugares onde Você tem estabelecido para nós, Pai. Então, Pai, se eu posso fazer uma oração nesta manhã, é que eu brigue muito menos e me submeta muito mais. Eu entendo que se trata disso, Pai. De pararmos de brigar e simplesmente submetermos a nossa vontade à Tua. E entendermos, Pai, que você é totalmente confiável. Totalmente confiável. Totalmente confiável. É isso que precisa entrar no nosso espírito. Que você é totalmente confiável. Porque se isso entrar em nós e criar raízes em nós, nós obedeceremos. Porque sempre teremos a convicção de que aquilo que você está fazendo é bom, perfeito e é agradável. E isso não é uma frase de efeito, isso é uma verdade. E orar se trata disso. Porque quando oramos, ouvimos a Tua voz. E não se trata de falar, se trata de ouvir. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele parava para te ouvir. E Ele nos ensinou. E essas semanas Ele tem nos ensinado que precisamos parar para te ouvir. Então, Pai, esses dias precisam ter essa eficiência em nós. Pessoas que param para te ouvir. E pessoas que têm uma convicção inabalável de que você é totalmente confiável. E este é o Teu nome.
Eu sou. Então, nesta manhã, Pai, se revela a nós como eu sou. Muda totalmente a nossa visão e as nossas convicções. Obrigada, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Por que devemos orar? E essa aula não estava na nossa relação. Nós tínhamos uma estrutura de 14 aulas, que foram temas que o Senhor trouxe para nós, dentro do livro de Lucas. E aí, há uns 20 dias atrás, nós descobrimos que a 13ª aula, que era a aula do Maurício, ele já tinha dado junto com a primeira dele. E Deus sabe por quê. Porque nós precisávamos limpar o templo antes. Sua aula foi qual, mamá? Primeira, segunda, terceira? Não, a primeira fui eu. A segunda foi a Geisa. A terceira foi a do mamá. A terceira aula. E o pai sabia que nós precisávamos primeiro limpar o templo. E aí a Cris falou sobre Getsemane. Sobre um lugar de renúncia. Sobre um lugar de obediência. E o Senhor tem falado conosco sobre obedecer. Quando Deus fala através de Samuel com Saul, ele fala assim: Saul, presta atenção. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu prefiro a sua obediência do que 50.000 bois. Eu não quero o seu sacrifício. Eu quero a sua obediência. Porque quando você obedece, o resto não se torna sacrifício. Quando você obedece, porque sacrifício é algo que te custa muito. Quando Deus disse, eu quero que você obedeça, Ele sabe que este é o maior sacrifício que um homem e uma mulher podem fazer. Porque custa mais obedecer do que sacrificar. Sempre vai custar mais. Por isso que Deus disse, eu não quero aquilo que você pode comprar. Eu não quero aquilo que você pode entregar fora. Eu quero o que você é. E quando você me entrega o que você é, as outras coisas não são sacrifícios. As outras coisas são o que são. Você entende a diferença? E aí a Cris falou sexta-feira sobre justamente essa entrega, porque eu entendo que o processo mais difícil de Jesus não foi a cruz. O processo mais difícil de Jesus foi o Getsemane. Porque na cruz, ele já tinha obedecido. O sacrifício foi no Getsemane. Foi quando ele diz, Pai, se puder, pula. Se puder, muda o plano B, né? Quando ele foi para a cruz, já estava entregue. Você vê que na cruz ele fala algumas coisas. Ele não pede para Deus, Senhor, Pai, por favor, me tira daqui. Se for possível, me permita descer. Na cruz ele não fala nada sobre isso. A única coisa que ele diz é, Deus meu, por que me desamparastes? Mas o processo de entrega já tinha sido feito. Então o sacrifício é uma mera consequência de quem é obediente. Então tudo tem a ver, esses 50 dias, com ser obediente. Tudo tem a ver com obedecer. Tudo tem a ver com entender o que ele está dizendo e confiar
que ele é totalmente confiável. Esses 50 dias têm a ver com isso. Passa aí, mamá. E para que eu tenho que orar? Para que eu conheça quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. E aí, desde segunda-feira, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre Páscoa, sobre Pessá. Porque a palavra original é Pessá, é passar por cima, é dar um salto de um lugar para outro lugar. E o que nós celebramos semana que vem? Páscoa. E aí, a minha pergunta para você: você acha que é mera coincidência tudo que nós temos vivido e semana que vem ser Páscoa? Quando a gente fez o calendário das 14 aulas, a nossa única preocupação era, quando nós contamos, vimos que dava certinho, nós falamos, nossa, que bom, não vai precisar interromper. Porque 14 aulas, encerrávamos hoje, os 10 dias de oração vamos fazer dia 17, que é quarta-feira. Algumas pessoas vão viajar, semana que vem, é Páscoa. A gente tinha algumas ideias que nós faríamos, então estava tudo ajustadinho. Nossa, que bom, que calendário. Nossa, sim. Como Deus é bom, olha, Ele deu 14 temas. Certinho. Nem vai precisar interromper. Aí sabe o que o Espírito diz? Ai, como é inocente. Sabe de nada. Porque todo o processo vai ser concluído nesses 10 dias até domingo. Então, eu sinto muito se você achou que semana que vem você estava de folga. Não está. Aliás, essa semana é uma semana onde nós precisamos pôr em prática tudo o que nós aprendemos. E aí, eu comecei a falar com Deus assim, mas Deus, o que tem a ver Páscoa, Pessá, com oração? Tem alguma coisa a ver? Tem? Alguma coisa a ver? Tem? O que tem? O que tem a ver? Jesus orou no Getsemane, mas a gente já falou de oração. O que tem a ver? Páscoa com oração. A oração leva a gente de um lugar para o outro. Páscoa significa passagem. Olha como o Espírito Santo é. Páscoa é resposta de oração. Oração de quem? Você clama por ser liberto de algo? Você clama por sair de um lugar e ser transportado para outro lugar? Você clama por sair de um cativeiro? A palavra de Deus diz em Êxodo que o povo clamava com tanta intensidade. E Deus disse, Moisés, as orações do meu povo subiram até os céus. A dor deles alcançou meu coração. Porque não foi um dia, nem um ano, nem 10, nem 40, nem 100. 430 anos de prisão, de sofrimento, de chicotada no lombo, de humilhação, de tentarem arrancar a identidade de quem eles eram, de submissão, não a Deus, mas a homens, de arrancarem de dentro dele a possibilidade de manifestarem o que eles eram. E o que você tem vivido? Ninguém aqui viveu, vou até arriscar, 40 anos de escravidão.
Você pode estar nos 10, 15, 20, 30 até. Mas eu entendo que este processo que o Senhor está começando hoje em nós se chama pular. Passar por cima. E aí eu fui organizar todas essas ideias. E eu quero que você abra aí comigo Êxodo 5, 22 e 23. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Deus fala para Moisés assim: Moisés, eu vou tirar vocês de um lugar e vou levar vocês para outro lugar. E a primeira coisa que Moisés fala não é assim: ó grande Deus, tu és o Senhor dos céus e da terra, obrigada por ouvir a nossa oração. Sabe o que Moisés fala? Senhor, por que você maltrata tanto o seu povo? Por que, Deus, que nós temos orado 430 anos e você não tem nos ouvido? Quem já fez essa oração? Senhor, por quê? Por que demora tanto para acontecer? Por que, Deus? Por que tantas pessoas oram e tem gente que eu acho que nem ora e você já ouve? E eu estou aqui. Olha o tamanho do meu joelho. Eu não tenho nem lágrimas mais. Você já orou assim? Eu não tenho nem lágrimas mais para chorar. Por que o Senhor está maltratando tanto o teu povo? Essa foi a resposta de Moisés para Deus. Sabe o que Deus fala para Moisés? E eu quero ler para você nesta porção, que é Êxodo 6, de 1 em diante. Eu vos levarei à terra a respeito da qual levantei minha mão para jurar o meu trono que daria a Abraão, Isaque e Jacó, e a darei a vós por herança, porque eu sou Deus. E Deus repreendeu Moisés por ter lhe perguntado: por que maltrataste esse povo, dizendo-lhe: eu sou Deus, esse é o meu nome próprio, o qual indica que sou confiável para recompensar os que me são fiéis. Pois por causa da minha transcendência, nada pode impedir-me de cumprir as minhas promessas. Guarda isso no seu espírito. Ele disse: eu sou Deus, este é o meu nome próprio, o qual indica que eu sou confiável para recompensar os que me são fiéis. Olha para quem está ao seu lado, diz: o nome dele é eu sou. Totalmente confiável. Contudo, aparecia Abraão, a Isaque e Jacó somente como El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, que é apenas uma designação indicativa da minha onipotência. Porque quando lhes prometi a terra de Israel, eu disse que eu era o El Shaddai. Porque todas as vezes que Deus se manifestou a Abraão, a Isaque e a Jacó, ele se manifestou a eles como: eu sou o El Shaddai. Para nós isso não tem muita diferença. Porque para nós a gente lê tudo como Deus ou como Senhor. Mas tem tudo a ver da forma como ele se revela. Abraão, Isaque e Jacó tiveram um tipo de revelação de quem Deus é. O El Shaddai, ou seja, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou onipotente. Eu posso todas as coisas. Mas poder todas as coisas tem necessariamente a ver com que ele vai fazer todas as coisas? Não necessariamente. Como não realizei essas promessas enquanto eles eram vivos, eu não me manifestei a eles por o meu nome, Yahvé, que denota a minha confiabilidade
embora eles tivessem conhecimento deste nome. O que Deus está dizendo para Moisés é, em que pese eu poder me manifestar a eles como o confiável para fazer todas as coisas, como eles apenas receberam uma promessa, eu não podia me revelar a eles desta forma. Eu apenas me revelei a eles dizendo que eu faria. Mas eu não me manifestei a eles dizendo, agora eu estou fazendo. Você entende essa diferença? No entanto, eles não questionaram a minha confiabilidade. A prova é que quando lhes apareci como El Shaddai, também eu fiz a minha aliança com eles para dar-lhes Canaã, a terra da sua estada em que residiram. Porém, quando Abraão precisou sepultar Sara e teve que pagar um preço exorbitante por um jazigo, quando Isaque precisou defender seus direitos aos poços que cavara, e quando Jacó teve de pagar por um campo onde pudesse armar a sua tenda, nenhum deles questionou a minha justiça. Porque eles guardavam uma palavra. Eles sabiam que Deus podia todas as coisas. Em contraposição, a primeira coisa que você, Moisés, me indaga, quando te propus essa missão foi, quando me perguntarem qual é o nome dele, quando me perguntarem que tipo de Deus é esse que não cumpre as suas promessas, o que eu lhes direi? Deus está dando um tapa na cara de Moisés. Ele está dizendo, Moisés, eu disse para os seus pais espirituais que eu faria. Eles só tinham uma palavra, uma promessa, e eles nunca me questionaram. E eu digo para você que agora eu vou fazer, e você pergunta para mim o quê? Ah, tá bom, mas eu vou falar para eles que você é quem? Se 430 anos você está fazendo o quê com o seu povo? Tipo, que Deus é você? A gente faz isso com Deus? Faz. Suspeitaste que eu te estivesse enviando para uma aventura condenada ao fracasso. E agora, diante do primeiro revés em tua missão, questionaste a minha justiça. Essas mesmas palavras contêm as instruções que Deus deu a Moisés depois de repreendê-lo. Ele disse, eu sou Deus como falei. Meu nome próprio indica que sou confiável para cumprir as minhas promessas. Porém, quando apareci a Abraão, Isaque e Jacó, só o fiz como El Shaddai. Então agora, a fim de cumprir esta promessa, eu escutei o gemido dos israelitas, queixando-se de que os egípcios os escravizam, e recordei a minha aliança para punir a nação que os escraviza. Portanto, em conformidade com a minha promessa aos antepassados, comunica aos israelitas, eu sou Deus, o confiável para recompensar os que lhes são fiéis. Consequentemente, eu vos livrarei das cargas dos egípcios, como prometi a vossos ancestrais. Vos salvarei da sua servidão e vos redimirei com braço estendido e com grande castigo. E vos tomarei para mim por nação e serei vosso Deus. E assim sabereis que eu sou Deus, o confiável, o vosso Deus, que vos livra das cargas dos egípcios. Foi essa a palavra de Deus com Moisés. E por que eu estou explicando isso? Pula lá, mamá. Deixa eu só explicar aqui. Quando a gente vê a palavra Yahvé, ou Senhor, o que ele está dizendo é, eu sou Deus confiável. Tá bom? E quando ele fala que eu sou El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele diz que eu posso fazer. Por isso essa diferença. Passa, Má. Logo em seguida, qual é a ferramenta que Deus usa para quebrantar o coração de Faraó? As 10 pragas do Egito.
Só que há uma divisão. Para nós, são todas como 10 pragas. Mas há uma divisão de propósito e de uma revelação entre as 7 primeiras pragas e as 3 últimas pragas. Da primeira à 7ª, a manifestação de Deus, ela tem uma expressão. E eu preciso explicar isso bem didaticamente, porque nós precisamos entender este aspecto para a gente entender o que Deus quer nos revelar. Da primeira à 7ª praga, a revelação de Deus significa quando ele fala para Moisés, eu apareci. Por quê? Da primeira à 7ª praga, Deus está manifestando o poder dele. Da primeira à 7ª praga, ele está revelando que ele é Senhor e ele tem autoridade sobre todas as coisas. O que ele faz lá nas pragas? Ele transforma a água em sangue. O que mais que ele faz? O que mais? Gafanhotos não. Gafanhotos é a 8ª. Aprendi tudo ontem. As rãs. O que mais? Piolhos. As feridas. O que mais? A saraiva. Não, a saraiva é a 9ª. É, a saraiva e a escuridão, né? Não, a saraiva e a escuridão é a mesma? A saraiva são as pedras que caem, isso. O que mais? Acho que já foram todas, né? Então, da primeira à 7ª praga, Deus trabalha com fenômenos da natureza. Dizendo que ele é o Todo-Poderoso. Que ele pode todas as coisas, inclusive ele é Senhor sobre todas as situações físicas da natureza. Porque o combate ali com os magos e os sábios do Egito era confrontar aquilo que eles criam que as divindades tinham poder e autoridade. Tanto que, para cada praga, há uma divindade. Para cada praga, há uma manifestação de feitiçaria ou de magia para desfazer aquilo que Deus havia feito. Então, é como um confronto de poder. É Deus dizendo, qual é essa divindade? É isso que vocês creem? Pá! Qual é essa outra divindade? É isso que vocês entendem que rege tal segmento? Pá! Qual é a outra? E Deus foi desmantelando cada uma das divindades do Egito. Então é Deus mostrando que ele é Senhor sobre todas as coisas. Porque não diz que eles conseguiram recuperar a plantação. Não diz que eles foram curados das chagas. As situações só foram piorando. Como que a Vavá fala? Vai dar pior. Só foi dando pior. Não é dando ruim, não. Só foi dando pior. De uma a uma. Por isso que a revelação é, eu apareci. Ou seja, ele não tinha, 430 anos, Deus não tinha se revelado ao povo de Israel, ao povo hebreu. 430 anos de silêncio. Eles não tinham perdido a fé, mas eles tinham se esquecido quem era Deus. A gente não passa por isso? Não é que a gente perdeu a fé, a gente só esquece Deus. Só esquece quem ele é. E aí ele precisa passar por um processo em nós que é de aparecer. E aí ele precisa confrontar cada divindade que há dentro de nós. Cada altar que nós levantamos. Por isso que às vezes a vida fica uma bagunça. Por quê? Ele está aparecendo. Ele é o Deus totalmente confiável. Ele é Yahweh. Ele é o Eu Sou.
E como ele vai se manifestar? Oi, tudo bem? Prazer, eu sou Deus. Tudo bem com você? Prazer, você não me conhecia. Não, ele já chega chegando. Ele já chega chutando a barraca inteira. Não é só o pau, não. Ele desmonta a barraca inteira. É assim, Laura? É. Então, ele aparece. Mas ele quer somente revelar que ele pode? Não. Ele encerra o ciclo de 7 pragas e ele começa 8ª, 9ª e 10ª. 8ª praga, gafanhotos. Deixa eu ver se eu marquei o texto aí. A 9ª é a escuridão e a 10ª é a morte dos primogênitos. Mas eu queria o texto. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu nem sei se eu marquei. Peraí. 10, 12? Peraí, deixa eu ver se eu marquei aqui. Pera só um pouco. Zé, lê para mim aí. 10, de 12 a 15. Não, eu quero só que leia o 12 até o 15. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de todo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Lê para mim agora o 21 e 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. As 3 pragas falam que houve uma escuridão. Lê aí já o 11:4. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei do meio do Egito. As 3 pragas, a primeira dos gafanhotos diz que era tanto gafanhoto que se escureceu. Você imagina o que é isso? A gente não faz nem ideia do que é isso. A gente não tem ideia. Estão falando se assistiu 10... Eu não assisti a série Os 10 Mandamentos. Mas eu já ouvi falar que foi, tipo... Eu estou falando aí, dá até um... Depois vem a outra praga. Qual é a próxima? Já não bastasse gafanhotos para todos os lados. E não pense você que os gafanhotos, tipo, passou um tempo, os gafanhotos foram mortos e eles simplesmente desapareceram num passe de mágica. Não, gente. Passou o ciclo natural dos gafanhotos, eles morreram. E morreram onde? Lá. Você imagina? Vai deitar coberto de gafanhoto. Abre o armário, coberto de gafanhoto. Vai no banheiro, gafanhoto. Não tinha carro, mas imagina se tivesse. Abria o carro, gafanhoto. Não tinha um lugar que não tivesse gafanhoto. Andava em todos os lugares. E tinha... Em todos os lugares? Não. Na casa dos hebreus, não tinha gafanhoto. No armário do hebreu,
não tinha gafanhoto. No banheiro do hebreu, não tinha gafanhoto. O que Deus estava falando para Moisés, neste processo, é: Moisés, você precisa entender a diferença entre o Todo-Poderoso e o Yahvé. Porque quando você entende quem é o Todo-Poderoso, você sabe que Ele pode. Mas quando você entende quem é o Eu Sou, a sua visão muda totalmente. Mamá, vai pulando porque não vai dar para seguir esses slides não. Pulei. Vai pulando. Aqui não, volta. O que eles veriam a partir das pragas mudaria para sempre o que eles eram até ali. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. Diga comigo, o que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar para onde? O que me trouxe até aqui não é suficiente para me permitir saltar. Olha para quem está do seu lado. O que te trouxe até aqui, o seu conhecimento de quem Deus é, não é suficiente para te impulsionar para um salto. Entende isso? A visão causa em nós uma impressão profunda. Confiamos plenamente na veracidade do que nós vemos. Passo próximo, vamos lá. A memória do que se vê torna impenetrável os argumentos exteriores. Quando simplesmente se ouve alguém dizer algo, uma terceira pessoa pode questionar a veracidade do que ouvimos e até mesmo convencer-nos do contrário. Pense em algo que você ouviu sobre alguma situação. Pensa. Você acha que você pode transmitir isso com uma descrição fidedigna? Sim ou não? Já brincou de telefone sem fio? O que acontece? Dá pior, né? Dá pior. Espiritualmente, a gente brinca de telefone sem fio com Deus. Porque a gente não viu, a gente só ouviu. Você entendeu porque eu comecei falando o que a oração mudou em você? Porque se você só ouvir, vai mudar nada. Quando você só ouve, não sei se você já passou por essa situação. Tipo, você vai falar com alguém sobre uma coisa que você ouviu. Seja que nível for, não estou falando de fofoca não, tá? Estou falando de algo que você ouviu. Ah, eu ouvi dizer que se você fizer, sei lá, qualquer coisa, bolinho de chuchu, e fritar no óleo quente, ele fica crocante. Eu ouvi dizer. E aí alguém que é um pouco mais experiente que você diz assim, não, o bolinho de chuchu você tem que fazer em óleo frio ou em óleo morno. Você já fez bolinho de chuchu? Eu também não. Já fez, Nelson? Deve ser horrível. Mas se a pessoa for convincente, o que você vai acreditar? Que o bolinho frito em óleo quente não vai dar certo. Provavelmente, se um dia você for fazer, você vai fazer ele em óleo morno, bem baixinho. Porque você não experimentou. E quando você vê, o que acontece? Não, querido. Você pode até ter tido uma experiência com seu óleo morno, mas eu fiz o bolinho de chuchu. E eu vou garantir para você que fica bom no óleo quente. Porque você viu.
Quando você vê a Deus, quando você tem uma experiência com Deus, por isso que todas as vezes que Deus tinha algo muito importante para mexer com o destino de uma pessoa, o destino de uma nação, ele sempre chamava o cidadão ou a cidadã para subir. Porque não podia ser algo comunicado verbalmente, não podia ser algo apenas verbalizado, tinha que ser algo visto. Eu queria muito que a gente tivesse feito algo aqui logo depois do louvor. O que Deus chama para este tempo é para que nós subamos no ombro dele e ele nos mostre acima das circunstâncias. Ele quer que nós vejamos, ele não quer apenas que nós saibamos. Por isso que há uma diferença entre ele se revelar como o El Shaddai e como Yahvé. Por quê? Porque o El Shaddai, ele pode. E Yahvé, ele faz. Ele é. Deus quer mudar a nossa maneira de nos relacionarmos com ele. Ele não quer que nós apenas saibamos que ele faz. Ele quer que nós tenhamos a plena convicção de que ele vai fazer. Porque saber que ele faz é muito distante, é muito, retórico. Ah, ele faz, ele pode fazer na vida do Leandro, mas na minha, pode ser que não. Foi sexta que você falou, Cris, que a gente passa um atestado de incompetência para Deus, não foi? A gente vive passando atestado de incompetência. Deus, pega aí, mais um para você. O quê? Seu atestado, Deus. Acabei de assinar. Estou atestando. Senhor Deus Altíssimo e Todo-Poderoso, desculpa. Mas não vai fazer. Ai, que falta de respeito. Não, é o que a gente faz com Deus. Todo tempo a gente faz isso. Cada vez que você se aflige, ou eu me aflijo, cada vez que a gente começa com aquela ansiedade, aquele negócio, que vai consumindo a gente por dentro, aquela agonia, toda vez que Deus disse que vai fazer e você sai correndo na frente e tipo assim, Deus vai perder o horário. Espera aí um pouquinho que eu estou indo na frente, vou segurar a porta, porque vai que ele chega atrasado, eu estou aqui segurando a porta. Se ele vai que ele chega, né? Sabe o horário de banco? 4:01. Vai que ele chega 4:01 e aí não dá para ele entrar dentro da agência. Então eu já fico lá dentro, porque qualquer coisa eu falo para o segurança. Não, eu estou aqui esperando, já falei com o gerente. Ele deixou ele entrar. A gente faz isso com Deus o tempo todo. Você fez isso? Ontem. E depois que passa, a gente não fica com vergonha, Zé? Você entende porque ele quer que a gente viva um processo de obediência? Aí você fica... Sabe a cena que me vem? Porque eu fiz muito isso. Muito. Na época que não dava para pagar conta para a internet, e você tinha um boleto que era o dia fatal. Dia fatal. Segunda-feira, 16h. E aí o Adilson tinha, na época, outras pessoas correndo na rua para catar dinheiro para pagar o boleto. E tinha que pagar na agência. O que eu fazia? Corria para a agência. E falava para o gerente, vai chegar uma pessoa aí com dinheiro, tá? Tô aqui só para garantir. E ficava sentada. Todo mundo ia embora e eu sentada. 4:35 chegava alguém com dinheiro para eu pagar. E sabe a cena que me vem? Eu sentada assim, morrendo, meu Deus. Não vai dar. Acabou, é hoje. Aí você já começa a imaginar, né? Não sei qual é o seu boleto, mas eu sei qual era o meu. Aí você já imagina todas as coisas. Todas as coisas. Aí chega o portador do dinheiro, entra esbaforido.
suado. Anjo. Aí sai Deus lá do personalité. Oi, estava te esperando. Aliás, eu estava aqui desde as 10 da manhã. Demorou para você chegar? Quer um café? Deus já está pago o boleto. Fica tranquilo. Não precisa ir no caixa, não. Já tudo resolvido. Pode voltar. Você perdeu um dia. E que bom que fosse só um dia, né? Movimentou toda uma situação. Quase mata quem está atrás do seu dinheiro. Fez o banco pagar a hora extra para o caixa. Porque ele é seu amigo, ele está te esperando. E Deus olha para você e fala, que testemunho. Acho que esse que testemunho deve ter nascido daí. E aí você fala... Não fala nada, você vira e vai embora. Prometendo que nunca mais. Mas eis que daqui uma semana... Tá de novo. Ai, que for bom que for só o mês que vem, não. Semana que vem, de novo. A gente faz isso ou não faz? Deus precisou se manifestar para Moisés e para o povo, dizendo que não somente ele podia, mas que agora ele ia fazer. Combateu todas as divindades, tudo aquilo que estava dentro do coração, mas tinha um outro processo. Combater a escuridão. Porque diz que... Nem sei se eu marquei, gente. Eu escrevi tanta coisa. Já falei que eu não... Isso aqui, ó. Não sei nem para que eu faço essas coisas aqui. Calma, que eu vou achar. 10:23. Lê aí, Zé. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou de seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. A praga da escuridão. 3 dias sem luz. Qual que tinha sido a praga anterior? Já não bastasse o creque, agora não tinha luz. 3 dias de trevas total. Já ficou em casa sem luz, sem vela e sem lanterna de celular? Qual é o seu sentimento? E não tinha labareda no seu fogo, porque seu fogão ele é elétrico e você não tem fósforo em casa. Alguém já ficou nesse breu total? Qual é a sensação? 3 dias, trevas totais. Total e absoluta. Mas na casa do hebreu tinha... Imagina a raiva do faraó lá do palácio, só os pinguinhos de luz. Só os pinguinhos de luz. Eles não estavam fazendo festa e ceia, não, porque eles não tinham comida. Porque eles eram escravos. Mas eles tinham luz. Agora, o pior, a próxima. Porque 3 dias sem luz, com gafanhotos em todos os lugares. O Senhor dá uma ordem ao povo hebreu. Passem o sangue sobre os umbrais da porta e se preparem. Porque à meia-noite eu vou passar.
Ele disse que ia passar. E ele passou? Passou? Você acha que tinha quantos milhões de egípcios? Tem ideia de quantos milhões de egípcios tinha ali? Quantos milhares de primogênitos tinham naquele lugar? Você imagina quantos? Tem ideia de quantos? Todo primogênito no Egito morrerá, do primogênito do faraó sentado em seu trono, ao primogênito da serva atrás das pedras de moinho, bem como todo animal primogênito. Os primogênitos das servas morrerão, porque também maltratavam os israelitas e se compraziam em vê-los sofrer. Os primogênitos dos animais do Egito morrerão, porque os egípcios os adoravam como deuses. Morrerão ainda os primogênitos dos prisioneiros do Egito, tanto porque também se compraziam em ver o sofrimento dos israelitas, como para que não possam alegar que seus deuses estariam punindo os egípcios por haver encarcerado. Haverá grande clamor por todo o Egito, como nunca houve e nunca mais haverá. Em consequência desse clamor, todos os cães na vizinhança dos egípcios ficarão agitados e começarão a latir furiosamente. Você pode ler depois Êxodo capítulo 11. Isso exacerbará o terror dos egípcios. Você imagina todos os cachorros do Egito, e eles tinham muitos cachorros, porque era cultural. Todos eles começam a latir violentamente todo o tempo. Você tem ideia do pânico que isso começou a dar? Porque Moisés disse que ia acontecer. E aconteceu? Aconteceu. Meia-noite. Escuta, eles não tinham relógio. Eles marcavam todas as coisas pelo sol. Tinha sol meia-noite? Por que Deus não matou os primogênitos ao meio-dia? Já pensou nisso? Ontem eu fiquei pensando, depois que eu estudei isso aqui. Porque era algo que eles não tinham controle. Porque não tinham marcação de tempo. O sol se pôs. E aí? Imagina as famílias dentro de casa. Imagina você dentro da sua casa. Porque foi espalhada a notícia. O Deus dos Hebreus disse que hoje vai passar um anjo. Tanto que as escrituras relatam que alguns egípcios procuraram os hebreus e falaram: eu quero servir ao Deus de vocês, me guarde. E eles entraram dentro da casa dos hebreus. E eles morreram? Não. Mas diz que haviam israelitas, hebreus, que moravam junto com os egípcios. Porque, por algum motivo, começaram a ter prestígio perante os egípcios. Muito provavelmente porque eram usados para escravizar os seus próprios irmãos. E começaram a ganhar prestígio do faraó. E eles não passaram sangue nos umbrais da porta. E pelo fato de ser hebreu, morreu ou viveu? Diga, morreu. Porque ser hebreu não era garantia. Entende a diferença? Ser hebreu não era garantia. A garantia era ter a marca do sangue. A garantia é estar num lugar de proteção. Você entende como Deus está construindo em nós algo nesta manhã? Você fazer parte de uma igreja, você fazer parte de um lugar, você chamar alguém de irmão, você vir para a oração, você participar de um ministério, não te faz livre. O que te faz livre é estar debaixo de uma obediência
E qual era a obediência? Estar numa casa onde o sangue tivesse sido passado no umbral da porta. Agora você imagina. Vamos supor que o sol tivesse se posto às 6 da tarde. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. Diz que os cachorros de todo o Egito começaram a latir furiosamente, porque eles perceberam que a morte estava passando. E aí começou uma gritaria. Como eu disse, eu não assisti os 10 mandamentos, mas eu lembro que a Lu disse que esse episódio foi terrível. Porque onde tinha um primogênito de todo tipo, animal ou pessoa, morreu. Escuridão, morte. E na casa do hebreu, que tinha o sangue, vida e luz. Você sabe o que Deus quis tratar com eles nessas 3 pragas? De que existe um sistema, existe um processo dentro e fora de nós, que é de escuridão. E que somente quem está guardado nele e é obediente a ele, recebe luz. Luz dentro, para funcionar fora. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. E quem está nele? Eu sou a luz do mundo. E quem está em mim? Não há trevas. Mas você precisa estar nele. Como ele fala lá em João capítulo 15. Ele é a videira e eu e você somos. Não dá para brincar de fazer de conta que você é alguma coisa nele. Porque senão as trevas vão te alcançar. As trevas vão te alcançar. Esse último processo, Deus chama Moisés e fala: Moisés, pode confrontar Faraó em toda a sua autoridade, em todo o seu poder. E a expressão no original não é vai a Faraó, é vem a Faraó. Quando você fala com alguém assim, você vai em algum lugar, você está neste lugar? E quando você diz assim, você vem na minha casa, tem diferença? O que Deus disse para Faraó não é assim, ó, vai lá para Faraó. Ele diz, venha aqui falar com Faraó. Se Deus disse, vem aqui, onde Deus estava? Lá. Sabe o que Deus quer nos ensinar nessa manhã? Que há nível de batalha que nós precisamos passar agora, que é um confronto de luz e trevas. Só que ele já está no meio deste lugar. Ele não está dizendo para você, vai lá que eu estou aqui orando por você. Ele está dizendo, venha porque eu estou aqui. E você vai passar por este processo. O confronto de poder foi intenso, porque foi de vida e morte, de luz e trevas. Essa semana foi uma semana violenta para nós. Essa semana foi uma semana onde nós passamos situações pessoais, familiares, como igreja. Foi fácil ontem na Casa dos Valentes? Você foi para lá depois, Mauro? Foi fácil? Não é fácil não, querido. Violento. O inferno não está nos atacando, ele está nos contra-atacando. Porque foi algo que o Espírito falou comigo esses dias. Pode apertar e entrar, pode sentar, pode apertar e sentar.
Sabe por quê? Ataque é quando você está inerte e alguém vem contra você. E contra-ataque? Quando você está atacando e alguém vem e responde. Nós estamos atacando. O inferno está respondendo, contra-atacando. E ele vai prevalecer? Não. Não vai se você estiver no lugar certo. E se você estiver no lugar errado? Vai sim. Vai prevalecer? Vai prevalecer. Nós estamos num processo de saída do Egito e alcançar um lugar que ele disse. Eu não sei para você há quanto tempo. Para o povo hebreu, tinha anos, hein? Porque foram 430 anos de escravidão. Fora o tempo da promessa. E ele disse que o povo ia entrar. O povo entrou? Entrou. Quanto tempo depois? Mais 40 depois. Mais um tempo. Mas entrou. Entrou ou não entrou? Entrou. O que Deus está dizendo para nós nesta manhã é que nós estamos vivendo cronologicamente e espiritualmente um tempo de reconhecer Deus quem Ele é. Por isso que eu disse que eu precisava explicar bem didaticamente. Nós precisamos alterar o conhecimento de Deus pela vivência com Deus. Precisamos deixar de saber quem Ele é para dizer, eu vi a Deus. Até isso tem a ver, né? Peniel. Eu resisti e vi a Deus face a face. Você percebe como Deus veio construindo conosco? Porque domingo Zé falou sobre isso. Alguém que... Tá bom, tá difícil, mas eu permaneço. Precisa resistir? Eu vou resistir. Só que eu não vou sair desse lugar. Eu sei exatamente o que eu preciso conquistar. Eu sei exatamente onde eu preciso chegar. Espiritual, emocional e fisicamente. Este é um processo de confronto. É este o processo que nós estamos vivendo. Só que esse processo não foram 10 anos. Esse processo foram de dias. E a partir do momento que eles receberam essa ordem, eles também receberam uma ordem que eles celebrariam Pessá, Páscoa, pela primeira vez. Então eu entendo que espiritualmente o Senhor esta semana vai trazer para nós um processo de descontaminação. Terça-feira, foi terça? Terça. Terça-feira nós tivemos um direcionamento aqui sobre arrumar fisicamente a nossa casa. Nós íamos até colocar no grupo, nem sei por que nós não colocamos, mas eu preciso explicar para você rapidamente esse processo. Deus trouxe para nós na terça justamente um processo, e eu não tinha nada dessa palavra pronta. Deuteronômio capítulo 30, primeiro 29 e 29. Lê para mim, Zé. Deuteronômio 29 e 29. Separa a sua versão aí, Zé. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós, para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deixa aí. As palavras reveladas, as encobertas são para o Senhor. E as reveladas para nós e nossos filhos. Você sabe por que ele está... Quer ler? O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles. Mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo o que Ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos desta lei.
Precisa desenhar ou entendeu? Entendeu? Quando Deus não revelou, não é responsabilidade minha nem sua, porque pertence a Ele. Mas e quando Ele revela? De quem é o encargo? Meu e dos meus filhos. Sabe por quê? Porque nunca é só para mim. Tem uma continuidade. O que Deus revelou ao Nelson e à Rosana, obrigatoriamente tem que haver cumprimento sobre os seus filhos. Por quê? Porque a revelação é para você e para os seus filhos. Deus nunca termina em nós. Deus pode começar em nós, mas perpetua. E Deus está dizendo para nós que é um tempo de pular. É um tempo de passar por cima. É um tempo de sair de um lugar de escravidão, um lugar de confronto, ser confrontado. Não é que você não vai ter confronto mais, eu estou dizendo de questões internas. É um tempo de você sair de um lugar onde você está em meio à idolatria, em meio a questões que confrontam aquilo que Deus é, e você precisa ir para um lugar de luz. Você precisa sair de um lugar de trevas, de escuridão, porque escuridão fala de coisas fora e trevas fala de coisas dentro. É um tempo de que aquilo que está dentro de você receba a luz da parte de Deus, e aquilo que você não vê receba clareza para que você possa discernir. O Senhor está revelando, e se Ele está revelando, de quem é a responsabilidade? Minha e sua. Ele está dizendo para nós nesta manhã: vocês vão passar por cima. Eu quero que você fique de pé. Essa semana, eu estava falando que essa semana nós falamos sobre colocar coisas em ordem. E na terça-feira o Senhor trouxe uma visão aqui, uma palavra de conserto sobre nós, sobre pessoas que na sua casa existem algumas situações. Desordem física. Sabe quando você não consegue manter a sua casa organizada? Tá tudo fora do lugar. Tudo fora do lugar. Gaveta, armário, lavanderia, em cima de guarda-roupa, naquele cantinho que você não sabe o que faz com as coisas, você vai entulhando naquele lugar. O Senhor disse que precisávamos arrumar. Ai, mas o que tem a ver Deus com isso? Tudo a ver, porque Ele manifesta fora o que Ele está fazendo dentro. Essa semana foi uma semana de faxina geral. Já terminou, Lilian? Gente, isso é sério. Porque antes de eles saírem do Egito, você sabe o que Deus mandou o povo de Israel fazer? Faxina na casa. Gente, que coisa ridícula. Escravo não tinha nem casa direito para morar, mal tinha o que comer. Deus falou assim: então, vocês vão ficar por 10 dias limpando a casa. É para tirar tudo. Não pode ter uma grama de fermento dentro de casa. Porque eu não quero nada que contamine, nada que levede, nada que traga modificação naquilo que eu fiz como natural. E Deus disse: vocês vão matar um cordeiro e vocês vão comer sós ou juntos. Depois vocês queimem o que sobrar. Comam vestidos, calçados e com as malas nas costas, porque não vai dar tempo de fazer nada. Porque eu vou provocar uma cegueira em Faraó, e quando ele se atentar do que ele fez, ele vai atrás de vocês. Então comam e deem fuga. Vaza. Foi o que Deus fez. E as mulheres ficaram 10 dias limpando a casa para ir embora. Mas por quê? Porque eles iam saltar de um lugar para outro. E Deus não ia levar contaminação de um lugar para outro. Ontem, estudando
dentro da Torá, há um comentário de que as mulheres, e na Bíblia também está escrito assim, dessa forma, mas ali com muito mais detalhes. Diz que o Senhor falou: a massa do pão que sobrar, vocês podem guardar e levem. E diz que as mulheres enrolaram o resto da massa em tecidos e colocaram nas costas e saíram. Nem o pão que eles usaram para celebrar no deserto tinha fermento, porque o que veio de lá já veio purificado. Deus não ia mandar purificar em casa e chegar do outro lado e estar contaminado de novo. Deus disse: não quero contaminação. Deus fez coisas loucas nesse processo. Deus falou: eu vou fazer duas coisas. Depois de tudo isso eu vou liberar vocês. Mas vocês ainda vão ser o cara de pau. Vocês ainda vão chegar para as mulheres hebreias que vocês trabalham na casa delas. Vocês vão dizer assim: eu preciso de ouro e prata. Porque eu preciso sacrificar. Sabe o que as mulheres vão fazer? Toma. Leva. Toma. O que mais você quer? Deixa eu procurar se tem mais algum lugar. Diz que eles limparam o Egito de ouro e de prata. Limparam. Deus deu para eles tudo o que eles precisavam para começar de novo do lado de lá. Maldita a boca que começou a murmurar, porque senão era só passar o Mar Vermelho e pisar. Mas a gente também faz isso, não são só eles. Mas o nosso processo hoje é pensar. Pensar começa hoje. Porque cronologicamente, até isso Deus fez. Porque hoje o Senhor começa um processo em nós. O Senhor quer que nós ordenemos a nossa casa dentro e fora. Você que é mulher, você tem uma responsabilidade. E você que é homem também, porque você vai ajudar a sua mulher. Você vai tirar da sua casa tudo quanto é lixo, tranqueira, coisas acumuladas. Ah, mas eu não tenho tempo. Se vira. Deus não está perguntando se eu e você temos tempo. Ele está mandando fazer. Ele está mandando fazer. Nesses 10 dias, nós vamos ver coisas extraordinárias acontecendo perto de nós. Porque o Senhor vai dar sinais, como Ele fez com o povo do Egito. Ele vai confrontar as trevas que há dentro de nós. Mateus, Jesus fala: vocês têm olhos que são a candeia do corpo, ou seja, o que vocês veem pode trazer tudo em ordem dentro de vocês. Mas se os seus olhos forem trevas, quanta treva há dentro de você. Por isso que nós precisamos mudar a nossa visão de um Deus que pode para um Deus que é 100% confiável de que Ele vai fazer. E eu nunca tive tanta convicção sobre o processo de passar como este que nós estamos vivendo. Eu não sei como vai ser. Eu não sei se o povo hebreu tinha ideia que eles tinham um mar pela frente para poder atravessar. Mas nós vamos viver. Pessoas vão atravessar o mar a pé enxuto. A palavra de Deus também usa uma expressão que Deus transportou o povo com asas. Gente, humanamente falando, impossível aquela multidão. Velhos, idosos, carroça, boi, tudo que eles tinham direito, papagaio, periquito, o que tivesse, atravessar o mar. Não tinha como. Não tinha. Tinha muita gente idosa, tinha gente mancando, tinha tudo quanto é tipo de gente. E Faraó, chuletando atrás, com carros e cavaleiros. A visão que eu tenho é que Deus pegou esse povo e fez assim: vem aqui, ó. E atravessou. O que nós vamos viver? Eu não sei. Eu sei que a Páscoa começa hoje. O nosso Pessá começa hoje. Qual é a nossa primeira atividade? Limpar a casa. Fisicamente é limpar a casa.
Mamãe e a Geisa viveram algo essa semana. A Helena viveu algo essa semana. A Lilian viveu algo essa semana. Eu não sei mais quantas pessoas, desde terça-feira, começaram a colocar coisas em ordem. Mas a gente vai se virar e vai colocar as coisas em ordem. Neste processo, quem está guardado vai ter luz e vai viver. E eu não vou falar sobre quem não está guardado, porque eu espero que todos estejam. A minha oração é que você corra. Esta semana nós vamos... Eu não sei ainda, porque eu preciso ainda entender exatamente o processo e pedir uma confirmação ainda sobre o processo. Mas eu entendo que esta semana é uma semana onde nós vamos ter conserto em casa. O que Deus me mostrava era que nós vamos ter uma recuperação da mesa. Porque tem famílias aqui que há muito tempo não sentam juntos para comer. Nós precisamos recuperar um princípio, que é o princípio da mesa. E o que eu via era que as mulheres preparavam uma mesa linda. Tinha flores, tinha soplá, tinha pratos, copos, talheres. E não era talher um verde, um laranja, o copo de requeijão, nem o prato que era da avó Albertina, não. Da avó Albertina não, como é o nome da outra avó? Da avó Ana. Da avó Ana, nem da avó Lia, que ela deu de presente pra você, não. Era uma mesa linda. Flores, uma comida cheirosa e uma família em volta da mesa. Essa semana vai ser uma semana de mudança em nós, dentro e fora. Eu não sei como está a sua casa, nem como está a sua vida, você sabe. E essa palavra foi revelada e é para nós, para os nossos filhos. Então a responsabilidade é minha e sua. Essa semana vai ser uma semana trabalhosa. Ai, não. Uau! Porque nós vamos passar por cima. Nós ainda temos oração amanhã, terça e quarta. Quinta, não sei o que faremos. Sexta, temos culto. Sábado, não sei. E domingo, passamos por cima. Orem essa semana. Eu queria que você desse a mão para quem está do seu lado e você orasse com ele sobre tudo que nós precisamos guardar e obedecer. Ore com ele sobre isso, por obediência. E nós precisamos de um entendimento muito claro sobre tudo que temos que fazer esta semana. Ore, abre a sua boca. Não é para orar em pensamento, não. Ore. Ore para que cada um de nós sejamos obedientes. Aquilo que precisa ser trazido como revelação, que venha. Aquilo que o Senhor tiver para fazer conosco, que Ele faça, que Ele nos instrua, que Ele nos oriente, que Ele nos mostre. Abençoe a casa dele, dela, da família. O Senhor tem nos dado direcionamento. E a palavra de 1 João diz que Ele nos dá os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Esta foi a palavra que Ele nos deu na terça. Tudo quanto Ele exigir de nós, seremos obedientes, e por isso não será pesado, porque faremos por obediência. Nós temos prazer na lei do Senhor, e a sua lei nos dá direção dia e noite.
Obedeceremos, não por peso. Obedeceremos, porque cremos que você, Deus, é 100% confiável naquilo que você tem dito ao nosso respeito. Aquilo que tem sido falado sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos, sobre a tua igreja, sobre o teu reino. Pai, você é totalmente confiável nas tuas palavras. Tudo quanto o Senhor tem declarado, tudo quanto tem sido dito, assim será sobre a vida dos teus filhos. O teu nome é o Eu Sou, o grande Eu Sou, aquele que é para todos sempre. Em ti não há dúvidas, em ti não há variação, Senhor. Não há sombras, não há nevoeiros. Tudo quanto o Senhor tem declarado sobre nós, Pai, assim é. Cremos na tua fidelidade, Deus. Cremos na tua fidelidade. E vamos viver este processo integralmente sobre a nossa vida. E vamos passar por cima. Vamos ser transportados de um lugar para outro. Porque neste processo de oração, viemos sendo construídos para reconhecer quem tu és, Deus. Não vamos te seguir mais por termos ouvido falar. Vamos te seguir porque temos te visto face a face. Porque lutamos e prevalecemos. Não lutamos contigo, Deus. Lutamos contra situações e prevalecemos. Eu sei que é um tempo de entrega de chaves para os teus filhos. Apenas nos prepare, Espírito Santo, para este processo. Porque ainda que ouçamos barulhos por fora, não vamos sair da nossa posição. Ainda que o barulho do lado de fora seja ensurdecedor, ainda que ouçamos, Pai, os cães latindo sem parar, ainda que comecemos a ouvir pessoas gritando por suas dores, não vamos nos abalar, porque não poderemos sair da nossa posição espiritual. Porque agora não é um processo coletivo, agora é um processo individual. Agora é um processo individual. Cada um dentro da sua casa, cada um guerreando essa semana pela sua família, cada um guardando os mandamentos e preceitos que o Senhor tem estabelecido. Ainda que você ouça barulho do lado de fora, que o Senhor me mostre que nós vamos estar dentro de um lugar espiritual. E nós vamos começar a ouvir barulhos ensurdecedores ao nosso redor. Vão provocar apavoro no nosso coração. Tristeza talvez. Mas não saia do seu lugar espiritual. Não saia. Porque o lugar em Deus é o lugar da sua segurança. Não tenha medo. Porque é apenas um tempo. E assim como ele disse ao povo hebreu, os egípcios que vocês viram, nunca mais vocês os verão. Nunca mais vocês os verão. Obrigada, Pai. Eu sei que o Senhor vai dar para nós condições de vivermos esse processo, passarmos por este processo. E essa semana será uma semana de marca sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Pode vir aqui, Ela. Vem, traz os bebês. Vai embora. Ela já
já foi arrumar a casa. Cadê os diáconos para ir buscar ela? Jussara, fica mais pra lá, tá? Deixa o Rafa explicar, porque até agora eu também não entendi. Há 2 semanas a gente recebeu uma proposta de transferência para o interior. Uma coisa que a gente tinha pensado, cogitado já há algum tempo. E uma das confirmações que para a gente ir para lá era realmente se alguém chamasse a gente, que é praticamente algo impossível. Aí, há 2 semanas atrás, eu estava trabalhando, sobe uma janelinha assim: oi, tudo bom? Você ainda pretende mudar para Marília? Eu olhei aquilo, deu uma gelada, falei: meu Deus. Falei: tá, mas quando eu preciso da resposta? Ela falou: agora. Eu falei: não, sem condições. Tem uma família, preciso conversar com ela e tal. Ela falou: não, eu espero essa resposta até amanhã. Aí a gente chegou em casa, conversamos, choramos junto e a gente acabou aceitando. Aí a data prevista que eu comece a trabalhar lá é dia 29. Eu só estou esperando agora as confirmações do dia da mudança, mas 70% de chance da gente já mudar na sexta-feira que vem. Acho importante isso, quando você sai de uma empresa ou sai de uma igreja, vai para outra, é transferido. Você deixar as portas abertas, né? Muita gente vai embora de uma empresa, vai embora de uma igreja, faz uma confusão, deixa as portas fechadas. Isso também é bonito, isso. Deixar. Sim. Eles vão e Deus sabe o tempo deles estarem ali em Marília, o propósito deles estarem ali, estarem voltando quando Deus assim determinar. Amém? Voltando. Eu disse pra você, é só um tempo. Viu, Rafa? Tá morando comigo, dele lá não. Isso. Só um tempo. Vai falar comigo. Olha pro irmão do lado. Alguém pega esse baixinho aqui. Ela vai deixar o gordinho com a gente. Ela precisa de um tempo de adaptação. O gordinho vai ficar. Ah, gente, me dói muito deixar cada um de vocês. Está longe fisicamente, mas eu creio que o nosso espírito é o sol de todos nós aqui. Está sendo difícil para mim, por toda a questão familiar e tudo mais, mas eu entendo que é necessário. Que é um tempo necessário para a gente agora. Entendo sim que não é para sempre. Não sei o que vai ser depois. Mas minha casa vai estar aberta para vocês. Tem 3 quartos? A gente arruma. E eu amo cada um de vocês. O tempo que a gente passou junto, a nossa vida junto. E é isso. Levanta suas mãos, vamos orar. Fique de pé, melhor. Ore por eles, declaro que estamos no seu coração, que o Pai possa estar preparando a casa, o ambiente, escola para as crianças, amigos para a Ju, amigos para o Rafa, possa estar preparando o ambiente na igreja onde eles vão lá. Amém? Levante suas mãos e ore. Pai, nós oramos agora, Pai. Pai, você sabe como nós amamos o Rafa, a Ju, as crianças, como eles são importantes para nós, todo esse processo. Antes deles casarem, o processo que eles casarem, o processo do nascimento dos filhos,
processos de lutas, processos de alegria. O Senhor sabe, Pai, que neste tempo nós caminhamos juntos. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, nesse momento, declarar a bênção do Senhor sobre a vida do Rafa, sobre a vida da Ju, Pai, sobre a vida das crianças. Pai, que o suprimento do Senhor em todas as áreas, Pai, sejam sobre a vida deles. Assim como nós aprendemos essa manhã, o povo de Israel foi guardado e protegido pelo Senhor. Mesmo que os inimigos sofram, Pai, que eles não venham ser tocados. Em nome de Jesus, que eles possam estar guardados debaixo das suas asas. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos saúde sobre a vida das crianças. Nós declaramos, Senhor Jesus, tempo ali em Marília, um tempo guardado e protegido de alegria. Pai, que os anjos do Senhor estejam com eles ali. Pai, nós te agradecemos. Sabemos que Eclesiastes fala que é um tempo de estar junto, é um tempo de se espalhar. Nós sabemos que temos propósitos, não funcionamos por vontades almáticas, Pai. E assim eu creio que eles estão indo para lá com propósito. Em nome de Jesus nós oramos como casa e abençoamos a vida deles, Pai. Em nome de que eu oro. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Precisava só falar uma coisa de uma das que me moveu, que está me movendo aí nesse processo. Tem 2 anos que o Rafa fez a solicitação pra gente ir pra Marília. E como ele falou, a gente não acreditava que isso iria acontecer porque era algo praticamente impossível. Então a gente ficou em paz, né? E quando o Rafa me contou sobre irmos, eu fui orar e eu ouvi assim: vocês oraram, vocês pediram, e agora está aparecendo a oportunidade. Vocês sempre falaram que se houvesse oportunidade vocês iriam. Agora você vai contra a sua palavra? Então o Senhor me colocou de frente com a minha própria palavra, de frente com a minha própria oração. E o que eu tenho orado é que eu seja uma pessoa de sim, sim, não, não. De seguir aquilo que o Pai coloca diante da gente e possamos confiar realmente que Ele é poderoso por todas as coisas e supre todas as coisas. Então a gente está indo debaixo dessa confiança, debaixo desse Deus. E era isso. Glória a Deus. Antes de você ir embora, dê um abraço no seu irmão. Antes de você ir embora.